Olá, senhoras e senhores, Cabuloso aqui mais uma vez para falar um pouquinho de arte com vocês aqui. Beleza? Bom, hoje a gente vai falar de neoclassicismo. Para muitos, um estilo que nada mais é do que uma recalchutagem do Renascimento. Para outros, o início do que a gente poderia chamar de período moderno da arte. Exagero de um lado, do outro. Se tem uma coisa que a arte neoclássica não é exagerada. Apesar dela ser muito rígida em algumas coisas. Vamos explicar o que são esses conceitozinhos aí, beleza? Bom, o neoclássico ele surge a partir do domínio da burguesia sobre a sociedade europeia. Domínio algo exagerado, né? Mas sim, a partir do momento que a burguesia finalmente tinha o poder econômico, ela ganha também a influência política e a influência cultural em toda a Europa, né? A gente vive um período muito efervescente na cultura europeia, no qual temos ali as grandes revoluções, né? A Revolução Francesa, a Revolução Espanhola, na qual todo o cenário sociopolítico da Europa muda, e temos ali a figura central de Napoleão Bonaparte como um grande fio condutor dessas mudanças. A arte não poderia deixar de retratar esse período, pois lembre-se do nosso vídeo anterior, a arte ela é um documento histórico, ela retrata todo o cenário social, direto ou indiretamente. Seja essa a intenção dos pintores ou não. Como era o caso de vários pintores neoclássicos, mesmo que eles pegassem ações do passado, né? Louvar coisas do passado. Mas vamos por partes, beleza? Bom, o clero e a nobreza passavam por uma descrença imensa perante a sociedade europeia da época. Isso levou a uma série de mudanças, inclusive uma delas foi a Reforma Protestante, na qual vimos surgir a arte barroca. Lá no século XV, XVI, tivemos ali a arte barroca ter o seu auge e a sua decadência. Porque foi algo assim muito rápido, muito efêmero, uma vez que ela é meio que um resultado da arte renascentista. Agora, onde é que isso pega? A arte barroca, ela, por ter essa coisa de ser muito dividida entre o racionalismo do Renascimento e essa questão ainda de seguir os dogmas religiosos, gera aquela coisa que a gente já chama de conflito entre razão e emoção. Então, muito da arte barroca vai refletir esteticamente esse pensamento, essa dúvida, essa filosofia, né, a gente poderia chamar, a filosofia da razão versus emoção. E isso vai retratar obras com um caráter muito dramático, cheio de detalhes demais, muito exagerados. A expressão dos personagens não passa aquela elegância do Renascimento, aquela coisa matemática, simples, racional, direta. Não. O barroco ele é explosivo, ele é sentimental demais. A gente tem características que a gente chama de tenebrismo, por exemplo, que são as expressões faciais muito exageradas dos personagens mostrados ali e tudo mais. Olha um exemplo legal aqui. Aqui nós temos um dos clássicos, né, da literatura de arte aqui no Brasil, que é os volumes, né, da Enciclopédia Britânica. Eu tenho todos. É isso aí. Beleza? Deixa eu ir procurando aqui. Não estou esnobando vocês. Ok? Que eu marquei, só que ao mesmo tempo que eu marquei, eu tenho que procurar ainda. Aqui, o Êxtase de Santa Teresa, do mestre Bernini, senhores. Olha esses drapeados. Os drapeados são as dobras de roupa. Se essa mulher andar, deve ter uns 30 metros de pano aqui. Aqui é a Anunciação, né? De Santa Teresa e tudo mais. E olha o movimento, tem muita curva. Não é algo retilíneo, ela não está plácida, não, ela está realmente em êxtase, e eles mostram isso. Então o barroco ele é muito cheio dessas caracterizações mais exageradas. Olha o excesso de detalhes aqui, cara, que a gente vai ter, tanto na escultura quanto na pintura. Então é muito detalhe, é muita curva, é tudo muito expressivo no barroco. Isso por conta dessa situação que a gente fala, né, da questão da razão versus emoção, desse conflito pesado entre as partes. O que você vai ter, então, como resultado depois, é o que a gente chama de rococó, período rococó, que nada mais é do que agora a burguesia já tomou esse espaço, a igreja já não tinha mais tanta influência. Quando eu digo isso, parece que sumiu, mas não é bem assim, tá?
mas realmente quem dava as cartas era a burguesia. Então ficou uma coisa muito frívola, eles só mostravam cenas do cotidiano, dos novos ricos, e realmente é uma arte mais vazia. Rococó, na verdade, significa, vem de roquelle, né? Significa pérola. E aí é tudo aquilo, né? Uma conchinha delicada, mas cheia de detalhezinhos, que na verdade é só estético. É muito bonita, muito bem elaborada, é muito bem feito, mas é só estético. E não retratava uma coisa que era o outro lado, que era o povo. Não retratava as ânsias das pessoas, essa ânsia de mudança. Então, é aí onde entra. E o povo estava meio sem guia, sem líderes e tudo mais, só se pensava na grana, e o povo ficava meio sem guia, sem lógica. E é aí onde entra os pintores neoclássicos. Eles meio que observando toda aquela efervescência da época, principalmente um carinha chamado Jean-Jacques Louis David, ele lança essa bola de retomar as ideias da arte clássica renascentista, da arte clássica grega, e toma aquilo tudo de volta para dar uma característica mais superior à arte. Olha que palavrinha perigosa. A gente vai falar bastante disso no nosso vídeo sobre arte contemporânea. Essa ideia de, não de superioridade, mas de heroísmo. A ideia é essa, botar algo maior, assim, tipo, não, nós devemos, a arte deve servir para inspirar as pessoas. E aí, onde vem, né? Vem as figuras como a pintura de Napoleão Bonaparte, na qual ele está empinando no cavalo, só que se você pegar aquela pintura de Napoleão ficar em pé, Napoleão, que é um cara baixinho, se ele ficar em pé, ele fica maior do que o cavalo empinado, sacou? Então, eles começam a colocar essas figuras, e outra, perceba que naquela pintura barroca, a pintura é mais solta, mais cheia de detalhes. Não, os caras queriam um negócio mais retilíneo, mais certo, bem como a influência renascentista e grega, tanto na escultura quanto na arquitetura e principalmente na pintura, que era algo bem simples, bem direto, muito correto. É isso que a gente pode falar que o neoclassicismo é. O neoclassicismo, ele é uma arte muito correta, muito direta e feita para inspirar as pessoas. Então, quando a gente for discutir sobre o neoclassicismo, é exatamente isso, né? As características principais delas são a retomada da arte renascentista e grega, a influência, né, da cultura grega, principalmente. Eles usam muitos temas mitológicos, fazem retratos muito polidos, muito bem feitos, que você olha e você não vê um defeito naquilo ali. E isso vai perdurar na faixa de uns 200 anos ali, cara, essa brincadeira. Lembrando, o tempo histórico ele anda bem devagarzinho, e ele vai se trifurcar, na verdade, em vários caminhos. A gente vai ter, do neoclássico vai sair o romantismo, que é, na verdade, um neoclassicismo, só que com temas mais idealizados e menos rígidos na forma. Você vai ter também o realismo, que aí sim, esse já mostra a realidade dos trabalhadores e tudo mais. E você vai ter todo esse período onde vão surgir diversos artistas espetaculares, só que a preocupação desses artistas é muito com a técnica. É basicamente, cara, são fotógrafos com pincéis. Olha esse carinha aqui, ó. Vermeer. Tem um documentário muito sensacional, que tinha na Netflix, infelizmente tiraram, cara, que era sobre esse pintor. Figura, ele recriou esse quadro aqui e pintou ele hoje em dia. Ele queria fazer experiência se ele conseguia pintar. Ele descobriu que o Vermeer, na verdade, utilizava aparelhos técnicos para fazer esse tipo de pintura, que esse tipo de pintura seria impossível de fazer a olho nu. Mas isso não desabona de maneira alguma um pintor clássico ou neoclássico. Porque, cara, para chegar nesse resultado aqui, cara, o cara fala, isso aqui é mais realista do que a própria realidade. E realmente, nenhum olho humano tem essa perfeição de chegar nisso aqui. Mas aí os caras utilizavam várias técnicas e chegavam a esse nível absurdo de qualidade em suas obras. E era essa a preocupação dos artistas neoclássicos, trazer de volta a técnica rígida de você observar a realidade, que é uma ideia de que a arte deve refletir a realidade, que é uma teoria de Aristóteles, né? Ele fala que a arte ela reflete a realidade, diferente do que Platão falava, que a arte jamais vai conseguir refletir a realidade, porque a realidade, na verdade, está no mundo das ideias. E aí entra esses pequenos conflitos, mas o neoclassicismo ele traz de volta tudo isso. Ok, meus queridos? Então,
quando vocês forem ouvindo falar do neoclassicismo, saibam que o neoclassicismo ele trata desses temas, né, da Revolução Francesa, de trazer a inspiração para a população, mostrando em seus retratos figuras heróicas, como o caso do Napoleão Bonaparte, e entre vários outros elementos. Beleza? Aqui no Brasil, vamos aqui para o Brasil, estamos falando do Brasil colonial, né? Quando Portugal entra em treta com a França, porque apoiou a Inglaterra em vários conflitos. E aí Napoleão chega para lá, família real corre aqui para o Brasil e falou, bom, já que nosso quintalzão é onde eu vou morar a partir de agora, o que é que vai acontecer? Esse pessoal decide ficar por aqui e convida diversos artistas europeus para montar o que a gente chama de primeira universidade brasileira, a Academia Imperial de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro. Aí eles trazem esses pintores, caras como Debré, Antoine de Tunet, Rugendas, ou Ruhendas, como diz um amigo meu, Rafael. E aí todos esses artistas eles vão trazer esse estilo neoclássico aqui para o Brasil, estilo esse que vai perdurar, cara, por muito tempo. O Brasil ele teve o barroco, o neoclássico, e a gente meio que pulou quase que direto pro modernismo, já que mesmo o nosso impressionismo ele é muito mais puxado pro romantismo e pro realismo do que pro impressionismo per se, beleza? Tanto é que vários dos nossos modernistas tinham um quê de impressionistas muito fortes, mas isso a gente vai falar em um vídeo lá para frente. Chegando aqui no Brasil, isso teve uma importância muito grande, porque graças a esses pintores, caras como Debré, Ruhendas e Tunet, a gente conhece a história do Brasil colonial, já que a fotografia era uma tecnologia ainda muito nova. Então, essas fotos que vocês estudam no Brasil Colônia, que vocês veem nos livros de história, são todas elas pinturas desses caras, né? Muito que a gente conhece sobre a vida dos escravos no Brasil Colônia, a vida dos índios naquele período, é em cima das pinturas desses caras, que tem uma grande curiosidade. O próprio Debré mesmo, quando ele voltou para a França, né, ele publicou o caderno de pinturas das aquarelas dele, né, com o título de Viagem Pitoresca Histórica ao Brasil. E isso, cara, é um livro sensacional. Eu tenho ele aqui, infelizmente eu não consegui pegar ele para mostrar nesse vídeo, mas é espetacular, cara, as pinturas dele. E a maioria são aquarelas, são desenhos de estudo, não são pinturas finalizadas. Pois as pinturas finalizadas de trabalho que eles faziam eram os retratos dos nobres, né, da família real portuguesa. Isso era mais ou menos o passatempo dos caras. E exatamente esse passatempo é o que deu a importância histórica para aquele período, né, que se tornou o grande documento, a vida do Brasil naquele período. E aí a gente pode tirar nossas conclusões ou observar, né, os problemas daquele período e fazer a nossa ponte com os dias atuais. Beleza, meus filhos? Cabuloso aqui com vocês, falando sobre pintura neoclássica, e até a próxima com realismo e impressionismo. Tchau, tchau.